Amém. Esther capítulo 10, versículo 3. Estamos dando prosseguimento. Hoje é a quinta e última mensagem dessa série falando sobre o trabalho na vida do cristão, né? A gente tem tomado, por exemplo, a vida de Mardoqueu nesse versículo, né? Que resume de uma maneira e mostra como Mardoqueu cresceu mais através do seu trabalho. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes, rei da Pérsia. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala aos nossos corações, ensina-nos nessa manhã, ó Deus, para que possamos colocar em prática na nossa vida, nosso trabalho, na igreja, em casa, Senhor, em tudo que fizermos, Senhor, que essas lições nos sirvam, ó Deus, de forma valiosa para pautar a nossa vida, ó Deus, e sermos exemplo para esse mundo e mostrarmos para esse mundo que, acima de tudo, nós honramos ao nosso Deus. Senhor, fala aos nossos corações, edifica a tua igreja, usa-me como um vaso em tuas mãos, Senhor. Nós oramos, gratos a ti em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Pode tomar o seu lugar. Esse versículo encerra o livro também, dando esse panorama sobre esse homem de uma maneira tão maravilhosa, né? Quer dizer, ele era importância, o segundo no império, ele recebeu a autoridade do rei Xerxes, né? Um homem importante entre os judeus, nós já falamos sobre isso, que ele foi muito amado, nós falamos sobre o valor que o trabalho traz, né? Falamos sobre o trabalho para a glória de Deus, e diz aqui que ele trabalhou, né? Ele não foi aquela coisa da vida fácil, né? Que às vezes muitos ficam desejando e que não é algo cristão, amém? O cristão deve trabalhar, amém? Não fique desejando riquezas, ou tomara que caia aqui alguma coisa, aconteça alguma coisa, eu vou ficar rico e nunca mais vou trabalhar na vida. Não deseje isso não, deseje sempre trabalhar, mesmo que você alcance algum patamar, algum momento da sua vida, que, poxa, agora eu estou com uma condição financeira muito boa, mas não pare de trabalhar, né? Continue trabalhando. Ele diz aqui que ele trabalhou para o bem do seu povo, nós falamos sobre isso domingo passado, e encerra dizendo que ele promoveu o bem-estar de todos. O que isso nos ensina? Primeiro, uma coisa que a gente já tem falado aqui nesses domingos, de sempre estar pensando no próximo. Mas em 3 pontos fundamentais. Primeiro, eu quero falar sobre ajuda, sobre ajudar. Nós precisamos ser conhecidos como Mardoqueu o foi, conhecidos por nós nos importarmos com o trabalho, sim. O crente não pode ser conhecido como preguiçoso, ali o preguiçoso, a preguiçosa. Ali, não adianta falar não, só quer saber de Bíblia, mas trabalho que é bom nada. Esses rótulos não podem ser postos sobre nós, não podem cair sobre nós. E para nós evitarmos isso, nós temos que ser conhecidos por nos importarmos com o trabalho, de ver que nós gostamos de trabalhar. Às vezes vamos até quase um certo momento à exaustão, e que a gente às vezes tem que parar para descansar, para recuperar energias, mas que as pessoas vejam no seu trabalho, na sua casa, na igreja, que você é alguém que se importa com o trabalho. Você não pode ser aquele cristão que está sempre ali de braços cruzados, está todo mundo trabalhando, falei, deixa eu sair de fininho por aqui, e deixa lá que senão vão me chamar, tem que ficar carregando peso. Mude o seu coração.
né? Nós temos que nos importar com isso, e não só com o trabalho, mas também com as pessoas. O mundo tem que ver em nós alguém que se importa com o próximo, que se importa com as pessoas à nossa volta, aqueles que se oferecem para ajudar, que vai ver ali o seu colega de trabalho, ou talvez aqui na igreja, ou em casa, e ao invés de ser chamado, você fala: está precisando de ajuda aí? Está precisando de alguma coisa? Quando nós fazemos isso, nós estamos pensando no bem-estar do próximo. Então Mardoqueu, ele trabalhou nesse sentido, ele foi conhecido por promover o bem-estar. Eu pergunto uma coisa: ele precisava disso? Sendo segundo no império? Ele podia muito bem ficar lá no palácio, né? Já imaginou viver num palácio? Comida boa, riqueza, luxo, tudo de primeira, entendeu? Deixa lá, o povo judeu já está aí, as pessoas estão aí, o império está cuidando de tudo. Mas não, ele não se restringiu ao seu bem-estar, mas ele foi lá para ajudar o seu povo, promover algo para o seu povo. Você tem oferecido ajuda a quem está à sua volta? Olha, o que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes você está vendo lá a pessoa enrolada, a pessoa não está conseguindo, né? E você chega: posso te ajudar de alguma maneira? Posso fazer alguma coisa para que possa, né? Você tem que demonstrar o interesse. Demonstre interesse, pelo menos. Se a pessoa não quiser, mas pelo menos, poxa, mas ele veio aqui, ela veio aqui, perguntou, se interessou, ofereceu, e não ficou lá de braços cruzados pensando assim: deixa ele lá se virar, não estou nem aí com isso, não é problema meu, não é trabalho meu, então para que eu vou lá fazer isso? Não, demonstre o interesse a essa pessoa, estenda a mão. Está vendo ali alguém na igreja, está ali limpando, fala: ô irmã, quer que te ajude aí? Quer que segure a pá? Quer que faça alguma coisa? Ao invés de se fechar e pensar só em você, Mardoqueu trabalhava pelo bem-estar de todos. E para isso que vamos fazer? Usar as nossas aptidões. Talvez aquela pessoa está ali fazendo alguma coisa, mas ela não tem a aptidão que você tem. E aí você vai chegar ali e fala: olha, aqui, puxa, mas como é que você conseguiu tão rápido, tão fácil? Como é que você fez isso? Teve um tempo desse atrás, uns 2 meses atrás, tinha uns 3, 4 jovens que estavam aqui, em volta aqui do púlpito, depois do culto, tentando resolver era o que aquilo, hein? Um joguinho. E os 4, né, não, vai para lá, vem para cá, não vai, negócio não resolve, não se resolve. Aí eu vim aqui, peguei minha Bíblia para ir para o gabinete, falei: o que houve aí, gente? Poxa, a gente não consegue resolver isso aqui, que não dá certo, parará. Mas falei: o que é? Me explica. Tarará, falei: pá, pim, pim, pom, pom, pom. Em 5 segundos eu resolvi. A aptidão que eles não tinham, eu tinha. Eu olhei, bati o olho, raciocinei rápido. Se fizer assim, como é que tu conseguiu, que a gente está aqui um tempão fazendo isso aqui? Eu falei: pois é. Às vezes a gente se oferece, eles ficaram felizes porque não se livraram do jogo, né? Quer dizer, vão ficar até hoje tentando resolver, né? Se livraram pelo menos daquela fase. Eu não sei se tem outras fases, mas, né, se livraram daquilo. Às vezes, irmãos, a gente pode usar as nossas aptidões. Eu dei um exemplo bobo aqui, óbvio, que não era trabalho. Mas você tem a sua aptidão que talvez a pessoa ao seu lado não tenha. Porque nós somos diferentes, amém? E glória a Deus por isso. Já pensou se eu soubesse fazer tudo? Quem ia dirigir o teatro? Quem ia cuidar das crianças lá embaixo? Quem ia fazer a visita?
Cada um tem que ter, né? Quem ia fazer a cantina, né? Que eu não sei nem fritar ovo direito. Imagina só, né? Como ia ser a cantina da igreja com um pastor liderando a cantina, né? Ia ser um desastre. Mas graças a Deus tem essas irmãs aí que fazem aquela feijoada, né? Aqueles bolos, pudins e outras coisas mais, que engordam, mas que são, né? Então Deus deu talento, aptidão a cada um, para nós servirmos ao próximo. Diga junto comigo: Deus me deu, me presenteou com aptidões para servir ao meu irmão, ao próximo. Diga para a pessoa: Senhor, eu estou aqui para te servir. Amém? E nós temos que ter a humildade também de aceitar a aptidão que o outro tem e nós não temos. Amém, irmãos? Né? Porque eu não sei tudo e tem coisas que eu preciso também que alguém chegue e fale. Chegue, aponte o caminho, a solução, né? E fala assim: olha, isso aqui foi mesmo, poxa, valeu, e olha que boa ideia, vamos lá. Então, nós temos que usar isso para o próximo e para o reino de Deus. Na igreja, no trabalho ao Senhor, no seu local de trabalho, dentro da sua casa. Talvez você, né, seja mais organizado, o outro é mais bagunceiro, mas o outro tem outras aptidões. E às vezes a gente tem que ir direcionando conforme a aptidão de cada um para o bem-estar de todos. Assim Mardoqueu servia não só o império, mas ao povo de Deus. E isso, irmãos, nos leva a ensinar as pessoas sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o nosso ajudador. Quando a gente se coloca como aquele que ajuda pelo bem-estar, a gente está espelhando a imagem de quem? Do Espírito Santo de Deus. A gente está mostrando o Espírito Santo, que nos ajuda, nos assiste, intercede por nós, e nós também estaremos fazendo isso pelo próximo. Então, seja alguém que ajude o seu próximo. Amém? Diga para o seu vizinho: eu estou aqui para te ajudar. E fala para ele também: eu preciso da sua ajuda. Amém? Segundo lugar, irmãos, como eu vou trabalhar para o bem-estar de todos, do próximo? Algo muito importante: criatividade. Primeiro, ajuda. Segundo, criatividade. Deus, Ele é o Criador. Deus criou todas as coisas nos céus e na terra. Tudo que existe foi criado por Deus. Tudo o que existe, o que já é conhecido e o que ainda é desconhecido pelo homem, foi criado por Deus. Há muitas coisas ainda desconhecidas, mas que Deus já as conhece, porque Ele criou, já estão aí. E aí chega um belo dia, aí aparece na mídia, né? Fulano de tal descobriu não sei o quê. Ele apenas descobriu o que já estava ali, criado por Deus. O ser humano não cria, ele descobre aquilo que Deus criou, porque Ele é o Criador. Então, o que é criar? Como? Por que eu tenho que usar minha criatividade para o bem-estar? Porque criar é descobrir o que Deus criou primeiro.
é ir atrás daquilo que já está lá, que eu vou achar e vou dizer, opa, está aqui, olha o que eu descobri. Como o exemplo que eu dei, que estava aqui, meu Deus, o negócio não funciona, a solução já existia. Eu cheguei e falei aqui, ó, meu Deus, conseguiu em 5 segundos, pois é, fui eu que criei a solução, não, ela já existia. Eu fui lá e descobri. Então, esse é um papel muito importante para o povo de Deus. Lá em Gênesis, quando diz que Deus criou o mundo, a cada dia que Deus criava, Ele parava, e a palavra de Deus diz que Deus olhava o que Ele criou e dizia que isso era muito bom. E quando chega o 7º dia, diz que Deus descansou. Pergunto a vocês, somos todos aqui inteligentes, Deus se cansa? Deus fica afatigado? Deus, Ele fica sobrecarregado de trabalho? Não, irmãos? Não. Então, peraí, pastor, por que a Bíblia diz que Ele descansou ao 7º dia? Eu sempre pensei que Deus, no 7º dia, Ele foi lá, estendeu uma rede, né? Numa praia bem bonita, deserto, falou, agora eu vou descansar olhando isso tudo que eu criei. Ah, hoje é meu dia, né? 3 redinhas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3 deitados, balançando, falando, que coisa linda, né? Vamos dormir hoje, vamos descansar. A gente pensa assim, pensa errado. Porque Deus não se cansa. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não precisa fazer com as mãos. Ele criou o universo pela sua palavra. Haja luz. Haja os astros dos céus. Haja terra. Haja água. Haja os seres viventes. O fiat de Deus, faça-se. Só pela palavra as coisas surgem. Deus as cria. Então por que Ele chega, pastor, e diz que no sábado, no último dia, Ele descansou? Sabe o que é o descanso do Criador? É como vamos trazer para nós agora, que aí você vai entender. Sabe quando você, vamos lá, vamos levar para a cozinha, quando você cria uma receita nova, você misturou um negócio lá, botou um tempero diferente, falou, deixa eu ver no que vai dar isso, aí tá, pá, né? Aquela receita da vovó, que só a vovó sabia fazer, né? Que ela misturava isso com aquilo que não sei o que, a coisa ficava maravilhosa, eu não sei, que tem ali um tempero secreto, né? Tem até uma rede aí de fast food que diz que tem lá o molho, o tempero secreto com várias especiarias que ninguém pode saber, que não sei o que e tal, né? Que é aquilo que dá o sabor, a pessoa foi lá, misturou e deu certo. Aí quando dá certo, você prova aquilo e fala, que delícia! Você sente prazer, satisfação de ter criado algo novo. Quando diz que Deus descansou, Deus olhou para toda a criação, tudo que Ele fez no universo, e Ele sentiu aquele prazer, aquela satisfação, a alegria de dizer, agora eu fiz aquilo que eu queria, para a glória do meu nome. Criar traz satisfação, como trouxe satisfação ao coração do Deus Criador. Então a criatividade é muito importante para o bem-estar. Nos empenharmos em sempre ter algo novo, em tentar alguma coisa nova para ajudar. E como isso nos traz prazer e satisfação. Que você foi lá e trouxe algo novo, e isso facilitou a vida das pessoas. Talvez no seu trabalho, talvez em casa.
aqui na igreja. Talvez é algo que está ali, ninguém está vendo, e você vai ver, vai falar, poxa, olha aqui, isso aí, se a gente fizesse assim, será que isso não vai talvez facilitar mais? Não vai trazer um bem-estar geral? Vamos pensar nisso, de repente, puxa, que ideia! Olha! Aí você vai ficar feliz, todo mundo me agradeceu, né? Puxa, todo mundo ficou feliz com a minha ideia, com a minha criatividade. Esse prazer que nós devemos ter. Criar é algo que agrada, criar é algo que glorifica e reflete o caráter de Deus para as pessoas. Porque Deus é o Criador. Quando eu crio, quando eu busco algo para o bem-estar do próximo, eu estou me deleitando, estou glorificando a Deus. Nós não podemos, é claro, pensar bem, fui eu que criei, eu que inventei, né? Sabe como é que é, né? Eu sou tal. Não, já estava lá. Já estava lá. Os cientistas estão aí estudando, eles acham lá uma partícula de não sei o quê, não sei quantos milhões de vezes menor do tal, e descobriu isso, descobriu um novo elemento químico, descobriu apenas. Estava lá encoberto, mas ele não criou. Quem criou foi Deus. Mas aquela pessoa se sente satisfeita, o nome dela sai na mídia, foi ela que descobriu e tal, né? Isso traz esse deleite, deve glorificar o nome do Senhor, em saber que eu fiz, mas foi Deus que colocou isso aqui. Então faço para a glória de Deus, refletindo o caráter de Deus. Criar promove esse bem-estar. Lembra de Jesus? Hábil pregador, um exemplo perfeito. Como que Jesus ensinava, na maioria das vezes? Contando parábolas. Historinhas comuns, ele pegava coisas do dia a dia. Enquanto os fariseus, os doutores da lei, sentavam lá, com aquelas palavras, né? Ele ia lá, olha as aves do céu, aí todo mundo ia lá, estão vendo as aves do céu? Olha que lindas as aves, olha que canto lindo, aí todo mundo naquele céu aberto sentado, né? As aves do céu, olha ali, gente, está vendo aquela plantação de lírios? Olha os lírios do campo, ai, lindos, lindos, lindos. Vocês estão vendo isso? Estamos. Aí Jesus pega isso ali e começa a dizer do cuidado de Deus, da provisão de Deus. Ele fala, ele passa, vocês conhecem o grão de mostarda? Sim, conhecemos. Um povo rural, agricultor. Sim, aquela semente pequenininha de mostarda, sim, mas da árvore, assim é o reino de Deus que cresce e traz sombra e alívio à alma, dando salvação ao perdido. E assim Jesus, vocês são agricultores, né? Então, um semeador estava lá pelo campo, pegando as sementes e semeando, jogando, e todo mundo, eu faço isso, lá na minha hortinha, lá no meu campo, eu todo dia estou semeando sementes, não é o semeador, sai a jogar sementes, né? E uma cai à beira do caminho, não é verdade? Uma cai em terreno pedregoso, uma cai aqui, uma cai acolá, e ali Jesus vai dizendo, assim é a palavra de Deus que vai frutificando. Irmãos, o que Jesus estava usando? Criatividade para transmitir a palavra e o evangelho. Tão simples, mas trouxe o evangelho, o bem-estar da salvação para a nossa alma, contando historinha. Óbvio que teve outros discursos, mas Jesus era muito hábil nisso, para mostrar, olha, use a sua capacidade, use o que você tem,
para promover o bem-estar. E naquelas historinhas que os fariseus talvez iam desprezar, quem é esse homem contando um monte de historinha aqui? Ao invés de estar estudando aqui as Sagradas Escrituras, pegar o Pentateuco e tal, esse homem está contando historinha para essa multidão. Quem é esse homem? De onde ele é? De Nazaré. É um Jeca Tatu mesmo. O que esse homem está fazendo aqui? Um caipira? Vem para cá e querendo dar uma... E ele lá naquela simplicidade, palavras acessíveis, com as suas historinhas, ele levou o evangelho que transformou o mundo inteiro. Reinos e nações foram abalados. O Império Romano estremeceu por causa do contador de historinhas. Criatividade. De onde vem isso? Do Deus Criador. Promova o bem-estar das pessoas. Seja criativo. Ah, pastor, não tem cabeça para isso não. Todo mundo tem cabeça. Tem alguma mula sem cabeça aqui? Não. Todo mundo tem cabeça? Tem algum acéfalo, alguém que não tem cérebro aqui? Todos têm? Então diga para o seu vizinho aí, você tem capacidade. Tem. Você tem talentos. Diga para ele, você tem talentos. O problema, sabe qual é, gente? É que a gente quer medir os nossos talentos. Não façamos isso. Esse que é o nosso erro. Quando a gente quer medir um com o outro, quem é o melhor, quem tem mais. Ou talvez porque eu resolvi aqui o joguinho com eles, eu sou melhor do que eles. Não. A gente não pode se comparar. O que eu ajudo você, você vai me ajudar de outra maneira. E assim a igreja, como corpo, caminha para a glória de Deus. Assim nós abençoamos vidas no trabalho, na sua empresa, em casa, usando a sua criatividade, aquilo que Deus te deu. Amém? Terceiro, para finalizar, excelência. Para promover o bem-estar de todos, irmãos, nós temos que buscar a excelência. Sabe o que é excelência? É fazer o seu melhor. Vocês já sabem. Olha que legal. Faça o seu melhor. Faça o melhor. Ah, mas eu já sei fazer. Faça melhor. Por que você vai fazer sempre do mesmo jeito? Próxima feijoada vai ter alguma coisa diferente. Que as irmãs vão gravar essa mensagem e falar, essa próxima feijoada vai ter laranja. Vai ter uma outra carnezinha, que agora a carne estava cara, não deu para comprar, vai ter uma carnezinha, mas vai ter mais carne seca, vai ter mais isso, vai ter mais aquilo. Próximo bolo que você doar para a cantina, bota um recheio diferente. Próxima aula que você for dar para as crianças lá embaixo, faça melhor do que você faz todo domingo. E por aí vai. Faça o seu melhor. Excelência é fazer melhor do que os outros. Não para se ensoberbecer, não para se comparar, não para se colocar acima e dizer, bem, eu faço melhor do que você, mas para mostrar, enquanto vocês estão sempre fazendo a mesma coisa, eu estou mostrando que é possível fazer melhor. Vamos fazer desse jeito? Vamos lá. Ser um incentivador, promover o bem-estar de todos, não pensar só em você. Você fez lá o bolo com recheio diferente, ensina a receita para as outras irmãs, ó, faz assim que eu fiz.
Sabe como é que a feijoada ficou boa? Porque eu comprei a laranja lima. Não foi da terra. Não foi a outra, foi essa aqui. Olha, eu escolhi assim, nós cortamos assim, fizemos assim. Vamos fazer também. Promova o bem-estar, faça melhor do que os outros. E não apenas todo mundo faz assim, então continue fazendo assim. Eu vi essa semana um vídeo cômico, mas trágico, que mostra um pouco de como é, às vezes, o funcionalismo público no nosso país, né? Chegou lá na repartição uma funcionária nova e ela preparou um relatório, né, imenso e levou lá para o chefe e tal. Olha, as melhorias para serem feitas aqui. Ele chegou: oi, boa tarde, tudo bem? Você é fulana? Foi você que fez o relatório tal? Fui eu mesma. Ela toda feliz, né? Ah, então tá, fechou a porta, vamos conversar. Você falou aqui que tem que melhorar não sei o quê. E tem que. Você disse que você consertou a cafeteira. Ela consertei, estava só desligada da tomada. Eu liguei, ela funcionou. Mas não, você não pode, não. Tem que deixar tudo do jeito que está. Você tem que entender que aqui não pode mudar, tem que ficar do jeito que está. Deixa assim. Ah, mas está lá parado o processo. Deixa parado. Ou seja, não mude nada. Nós só estamos aqui para receber o salário, marcar o nosso ponto e voltar para a nossa casa. Então, siga, faça como a gente faz. E a pessoa vai e repete a mesma coisa. Então tá, não vou fazer nada de diferente. Não, faça o seu melhor. Faça o seu melhor no seu trabalho. Visando o bem-estar de todos, não para se autopromover ou para ser engrandecido, mas para o bem-estar de todos. Faça a diferença para que o nome de Deus seja glorificado. Ajuda, criatividade, excelência. Assim Mardoqueu promove o bem-estar, assim nós promovemos o bem-estar na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa vizinhança, naquilo que fizermos, sejamos conhecidos como servos do Deus Altíssimo, que glorificam o nome do Senhor. Que Deus te abençoe em todo o teu trabalho, em tudo que você fizer, que essas lições sirvam para cada um, para sermos luz e sal nessa terra, para que o nome do Senhor seja glorificado e o mundo veja que nós somos a igreja de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, que todos digam, vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Deus e Pai, muitos são os desafios que nós temos, muitas realidades, mas nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos dê a capacidade, o poder criador que só o Senhor tem para ajudarmos, criarmos e fazermos tudo com excelência para abençoar o nosso próximo. Não só visando a nossa vida, mas a vida daqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor. Nos ajuda, Senhor, para que todas essas lições que aqui aprendemos nesses 5 domingos sirvam para serem postas em prática, para vivenciarmos em nossa vida, em tudo que fizermos, para que a cada dia possamos dizer glórias ao Teu nome, Senhor, porque foi o Senhor quem fez isso. Eu fui apenas um instrumento e o vaso nas mãos de Deus. Muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ensinas e Tu és o nosso padrão perfeito.
Cristo é o nosso padrão de trabalho. O Pai, o Espírito Santo que trabalha na igreja. Tu és, ó Deus Trino, nosso padrão de trabalho, de excelência, de serviço. Muito obrigado pela tua palavra, pelo teu ensino. Em o nome de Cristo Jesus. E que a igreja do Deus Criador diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Ele é o nosso Deus.